E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso Tela Política, entrevistando candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, para a presidência e também para o governo do estado, agora nas eleições em 2022. A gente recebe aqui no nosso estúdio o candidato a deputado estadual pelo PSOL, Matheus Lemes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Casagrande. Vamos começar falando da sua trajetória política, da sua vida pública. Essa é a primeira vez que você se candidata a um cargo de fato. Por qual motivo decidiu concorrer nas eleições? Bom, o principal motivo foi chegando a um acordo com o nosso partido de que nós não tínhamos na cidade de Araçatuba uma candidatura que se colocasse à esquerda, ao campo progressista. Nós temos aqui vários candidatos a deputado estadual que estão na centro-direita, na direita e na extrema-direita. E nós vimos a necessidade de fazer um contraponto a essas candidaturas, apresentando para a cidade uma candidatura de esquerda. A minha vida política ela começa ainda na graduação, mas nós temos um desejo de construir um projeto progressista de esquerda para Araçatuba e região. Se a gente pegar o retrospecto aqui do desempenho dos candidatos do campo progressista no interior do estado, a gente percebe que tem uma rejeição, um resultado às vezes inferior a outros grandes centros. A que se atribui esse lado mais conservador do povo do interior? E uma segunda pergunta que eu já emendo, como conseguir quebrar essa barreira e tentar conversar com essas pessoas? Bom, eu acredito que o resultado se dá por um conjunto de erros, muitas das vezes, feitos pelo próprio campo progressista. A gente vê a ausência de candidaturas. Haja vista que apenas o nosso partido foi o único que lançou candidato a deputado estadual pela região de Araçatuba. E restantes, como eu disse, né, são todos de centro-direita e vai até lá a extrema-direita. Então, o primeiro erro é esse. A gente tem que disputar as eleições, tem que discutir ideias, tem que apresentar aquilo que nós defendemos de projeto para a cidade, para a região, para o país, para o estado, enfim. E um desses aspectos que você coloca também de dialogar com a população é realmente fazendo o trabalho de politização, fazendo mesmo, discutindo as ideias, projetos, indo até a porta, casa a casa, conversando com as pessoas, participando das reuniões de plano diretor, centros comunitários, enfim, estando presente no dia a dia das pessoas. Eu acredito que dessa forma nós conseguiremos avançar e, de fato, fazer com que o campo progressista, com que a esquerda seja, de fato, viabilizada. Nós já fomos governo em Araçatuba, né? A esquerda já governou Araçatuba, não no nosso partido, mas em outros momentos. Isso é sinal que Araçatuba, nossa região, não é lá tão conservadora assim. E como conseguir ser ouvido, né? Fazer ser ouvido, talvez em redutos, por exemplo, bolsonaristas ou redutos ali de centro, que muitas das vezes tem um tipo de repulsa com qualquer candidato que seja do campo progressista. Como conseguir fazer com que essas pessoas, pelo menos, deem ouvidos para ouvir o seu lado? Olha, nós temos conseguido fazer isso discutindo com a sociedade. Temos ido até a Câmara, participado das sessões, através das redes sociais, como eu disse, nas reuniões, e pautando aquilo que realmente interessa a vida das pessoas. Quando você fala de desemprego, de inflação, de fome, quando você toca em temas que impactam no dia a dia, as pessoas tendem a deixar boa parte desses estigmas, né, que a questão da ideologia coloca, e tende a ouvir. Então, quando você, de fato, discute problemas que tocam na vida das pessoas, a gente nós conseguimos romper essa barreira que esses estigmas relacionados à esquerda traz. Bom, você tem uma das suas propostas, criar canais de comunicação para justamente fiscalizar a qualidade da merenda que é oferecida nas escolas. Como que seriam esses canais? Bom, a primeira coisa, eu creio que hoje não se faz política sem redes sociais. Então, a primeira coisa é realmente conversar com as pessoas, criar esses canais de diálogo nas redes sociais. Falar, olha, nós temos um número, você liga, você envia um WhatsApp, você tem também, a própria Lesp tem uma série de assessores que podem estar disponíveis para isso, dentro do mandato, e nós queremos criar, sim, um espaço, um determinado canal de comunicação que a pessoa pode fazer denúncias, as pessoas podem fazer sugestões e ter esse diálogo aberto entre a população e o candidato e o mandato, né? Ou, no caso, o deputado e o mandato. E justamente para quê? Para estreitar essa relação. A gente tem que começar a diminuir a distância entre um deputado e a população, e esses canais são justamente para isso. Então, rede social, WhatsApp, enfim, todas as ferramentas possíveis de comunicação que aproximem, né, a população
do deputado tem que ser usado, e nós usaremos. A gente tem visto algumas prefeituras maiores, vou até dar o exemplo da capital paulista, que tem terceirizado o fornecimento da merenda. Então, ou por meio realmente de terceirização formalizada, ou uma terceirização indireta, por meio de parcerias com organizações sociais. Isso. Quais os dados que você vê como prejuízo dessa situação e como tentar barrar, ou qual o caminho para que isso não chegue e não se espalhe pelo interior? Eu vejo que é justamente a falta de fiscalização e atuação de parlamentares, porque uma das funções dos parlamentares é justamente fiscalizar o andamento dos serviços públicos, fiscalizar o poder executivo, e tendo parlamentares que tenham esse olhar, você consegue fiscalizar a qualidade dessa merenda. Eu, por exemplo, não me coloco contrário, 100% contrário, à questão das organizações sociais, tanto é que elas estão presentes na educação, elas estão presentes na saúde, em diversas áreas. O problema é justamente você fornecer um valor, um recurso, e a empresa, para obter mais lucro, ela reduzir a qualidade. Então, o que tem que ser feito é realmente uma fiscalização constante para que isso não aconteça. Eu, particularmente, se eu fosse prefeito, se estivesse no Poder Executivo, eu optaria pelos concursos públicos, eu optaria por uma gestão não terceirizada. Mas os prefeitos que optam por essa ação, eles devem manter, sim, a questão de prezar pela qualidade, e isso se faz com fiscalização mesmo dos contratos e das ações dentro das escolas e dos demais serviços. O governo do estado de São Paulo tem usado como bandeira a expansão do ensino em tempo integral. Você, inclusive, faz duras críticas, né, a esse modelo. O que você acha que está de errado? Várias coisas. O primeiro, não se faz educação sem diálogo. Eu sou professor da rede estadual. A minha escola não era uma escola de tempo integral. Quando ela se tornou uma escola desse modelo, né, que eles chamam de Programa de Ensino Integral, que é o PEI, foi a questão, por exemplo, do horário. Não foi discutido com os professores, não foi discutido com os alunos, não foi discutido com os pais. Simplesmente se chegou que o horário começaria, as crianças, por exemplo, no ensino fundamental, iniciariam as aulas das 7 da manhã às 2 da tarde. E ensino médio, das 2 da tarde às 9 da noite. Isso tem provocado evasão, principalmente no ensino médio, que eles querem fazer, por exemplo, estar integrados à Fundação Mirim, ao SENAC, ao SENAI, a uma série de projetos que funcionam no contraturno, que foram prejudicados pelo PEI. O projeto Guribe, do próprio governo do estado, foi extremamente prejudicado. E é por isso que eu defendo o turno único para o ensino integral. Vamos fazer ensino integral? Vai demandar mais tempo? Pode demandar mais tempo, mas o ensino tem que ser um turno único para todo mundo. Começando 7 horas da manhã, acabando 4 horas da tarde, como estava sendo feito. Essa questão do ensino integral de 2 turnos, ensino médio num horário e fundamental no outro, foi uma medida colocada em cima da hora nas eleições, ao meu ver, em cima da hora das eleições, para ampliar de forma brusca a quantidade de escolas de tempo integral. Dizer, olha, nós fizemos, mas não prezaram pela qualidade. E como voltar atrás, ou como tentar recuperar essa situação que está sendo feita? Seria o caso de interromper e começar de novo? É possível fazer ajustes com esse sistema em andamento? Como que você avalia? Tem como fazer ajustes. Você, inicialmente, tem que ser feito um campo de obras mesmo, de ampliação das escolas, da capacidade de salas de aula, porque não temos problema, nós temos várias escolas, e dentro dessas escolas tem espaço. A maioria, por exemplo, das escolas de Araçatuba, elas possuem espaço físico para ampliação do pavilhão de sala de aulas. Então, o que tem que ser feito é o quê? Ampliar a quantidade disponível de recursos e a capacidade de recebimento desses alunos e, ao mesmo tempo, aumentar também a contratação, porque um turno só tende a contratar mais professores. E fazendo isso, você consegue não interromper o processo. Você pode manter como está nesse momento, porém, abrindo a licitação para realmente ampliar a capacidade. Esse é o principal problema de não ter um ensino integral universalizado em um único turno. É a falta de espaço físico. Se é falta de espaço físico, vamos investir na estrutura das escolas. O campo liberal fala muito da questão do enxugamento da máquina pública, da diminuição dos gastos com servidores públicos, e você está orientando, está opinando como a ampliação do número de servidores. Como fechar essa conta? Como fazer com que realmente as contas, que o Estado não fique quebrado ou não quebre por conta da falta de dinheiro em caixa pelos gastos altos, mas, por outro lado, conseguindo atender às demandas sociais, educacionais, de saúde, enfim?
Não, é simples, justiça fiscal. Você tem hoje, o governo do estado de São Paulo fez nos últimos anos uma série de desonerações, que é abdicar, abrir mão de vários impostos, e isso prejudica a qualidade dos serviços públicos. Ao mesmo tempo, você tem uma série de medidas que podem ser feitas também no âmbito federal, que pode facilitar aqui para a nossa região, para o nosso estado, que é, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, a questão dos lucros e dividendos. O Brasil é o único país que não taxa lucro e dividendo. Acho que tem no Brasil mais um outro país, se não me engano, que não taxa. E no estado de São Paulo você tem também uma série de medidas que podem ser feitas numa reforma tributária visando a ampliação da arrecadação e, ao mesmo tempo, a desoneração de quem mais precisa. Né? Você tem um governo que ampliou impostos de leite e alimentos da cesta básica em plena pandemia. Isso, para mim, não é justiça fiscal. O que tem que ser feito é fazer a tributação da forma correta para que você alivie aqueles que recebem menos e você faça também a tributação daqueles que recebem mais. A esquerda, campo progressista como um todo, muitas das vezes acaba falando muito da taxação das grandes fortunas. Mas, de fato, isso vem sendo discutido eleição após eleição e nunca sai do papel. Duas perguntas. O Brasil está preparado para isso? Né? Os grandes ricos realmente vão deixar com que isso aconteça? Ou não? É uma coisa meio utópica, difícil de ser colocada em prática? Eu acredito que seja fácil de ser colocado em prática. É algo que foge, inclusive, do campo progressista. Eu vejo, por exemplo, o próprio Paulo Guedes falando em questão de taxação de grandes fortunas para fazer justiça fiscal, para uma ampliação de gastos sociais. E eu vejo um amadurecimento. Se você me perguntasse isso talvez há 5 anos atrás, eu falaria, olha, realmente ainda precisa ser discutido, mas a pandemia mostrou a necessidade do gasto social. Nós tivemos um problema absurdo, na região de Araçatuba não foi diferente, e eu acredito que serviu de lição, que a gente precisa ver a economia sim, e a gente precisa também ver o social, precisa ver as mais diversas áreas, e nós precisamos, sobretudo, olhar e trabalhar para a erradicação da pobreza e da perpetuação da pobreza, que são coisas diferentes. E a taxação das grandes fortunas, ela passa nesse caminho. O presidente Jair Bolsonaro sempre foi um crítico muito grande de programas sociais como Bolsa Família, criticou muito nos governos Dilma e presidente Lula sobre a forma como o programa acabava sendo feito, acusava inclusive o uso eleitoreiro em relação a isso. A gente está vendo agora o movimento do Auxílio Brasil, que tem uma nova roupagem, mas a grosso modo também é um programa de distribuição de renda, sendo usado com características semelhantes. Uma análise de fora, como que você avalia isso? Ele mudou de ideia ou realmente ele percebeu que isso é fundamental? Qual que é a sua leitura sobre isso? Eu vejo que ele fez o programa Auxílio Brasil agora, mais recentemente, sobre o viés eleitoreiro. Ele falou do Lula, da Dilma e fez pior, porque eu vou dar um exemplo clássico para você. Sou professor, eu vejo que o número de alunos na sala de aula que recebiam Bolsa Família, aumentou, por exemplo, o percentual de falta. Porque no Auxílio Brasil, a questão da presença do filho na escola, ela não é mais a questão obrigatória. No Bolsa Família, era obrigatório. O aluno, a família que recebia o Bolsa Família, ela tinha que ter o filho na escola e ter a presença de 70%. Hoje tirou essa obrigatoriedade. A questão da vacinação, a mesma coisa. Então, você tinha um programa social que integrava combate à pobreza por meio da distribuição de renda e o combate à perpetuação da pobreza por meio do acesso e da obrigatoriedade de estar na sala de aula, de estar na escola, que a gente sabe que para você combater de forma efetiva a pobreza estando na escola, na qualificação profissional, você vê que o Auxílio Brasil perdeu essa grande conquista que existia no Bolsa Família. Isso, para mim, só reforça o caráter eleitoreiro do programa. Vamos falar um pouco sobre política nacional. Continuar falando um pouco, obviamente, mas falando um pouco agora de características de candidatos. Parte do pessoal torceu o nariz para a chegada do Geraldo Alckmin na composição com o Lula nessa chapa progressista. Está mais confortável para vocês engolirem agora? Ou realmente é um movimento que foi necessário para que o Lula conseguisse crescer? Eu, particularmente, não via e não vejo até hoje a necessidade do Alckmin ser vice do Lula. Eu acho que o Lula é uma figura histórica, é um
na minha avaliação, é o maior político da história recente do nosso país, se não da história do nosso país, né, do tempo da democracia. E eu não vejo a necessidade. Eu vejo o Alckmin como um aceno ao mercado. Mas quem elege presidente não é o mercado, é a população, é a grande maioria, é a periferia. Mas se houve essa sinalização, o que nós tínhamos que colocar na balança é: vamos apoiar o Lula com o Alckmin ou vamos ficar de fora e, de certa forma, prejudicar a eleição de um candidato? Porque hoje nós vemos na questão da polarização que a eleição está restrita a 2 polos, ou é Lula ou Bolsonaro. Se fala-se muito da terceira via, mas a terceira via não emplacou. E não vai emplacar, faltando pouquíssimo tempo para as eleições. E como uma coisa e outra, nós optamos, olha, vamos ter que abrir essa exceção, dado que o Geraldo Alckmin é o menor dos nossos problemas perto do Bolsonaro. Falando do campo progressista, você acha que falta união entre a esquerda? O que se atribui a essa falta de união? Porque a gente vê assim, um pessoal fazendo ressalvas ao movimento, ao comportamento do próprio Lula. A gente vê um PDT criticando duramente o próprio PT, o próprio PSOL, e meio que flertando com o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, o que está acontecendo com esse campo de centro-esquerda aqui no Brasil? É uma anomalia. Tem acontecido algo fora do normal. Mas eu vejo que a parte consistente da esquerda nessa eleição conseguiu se unir, então houve um sucesso. Você vê PSB, você vê PT, PV, PSB, PSOL, que são os principais partidos de centro e de esquerda, né? O PDT, infelizmente, eu vejo como lamentável a situação, que está partindo realmente, saindo de uma centro-esquerda e caindo mesmo em direção à direita, né? Eu vejo uma resistência muito grande dentro do PDT ao que o Ciro Gomes tem feito. Vejo que o Ciro tem... É aquela questão, né? O vale tudo eleitoral. Então, ele viu que não vai ter muita chance de avançar na esquerda, então ele está partindo para a direita. Então, fazendo isso acima de todos os princípios do próprio partido. Vejo uma ala do PDT muito resistente a isso. E a história vai cobrar, né? Do Ciro, vai cobrar do PDT, e eu creio que ainda há chances deles voltarem para o caminho certo. Vamos voltar aqui para o estado de São Paulo. A gente sabe que a Lespe teve casos, nesse mandato especificamente, casos de machismo, casos até, inclusive, de violência contra a mulher. É uma composição majoritariamente masculina e branca. Como trazer inclusão, como trazer a diversidade para dentro da Lespe? Tem espaço para isso lá? A população está preparada para conseguir eleger diversidade na Assembleia Legislativa do estado mais importante do Brasil? Olha, eu vejo que houve avanços, mas a Lespe ainda representa o retrato, né, de boa parte do estado de São Paulo, de quem comanda o estado de São Paulo. Ruralistas, homens, brancos, de meia idade. Vejo hoje, nessas eleições, as pessoas muito preocupadas com a questão de eleger LGBTs, eleger professores, eleger parlamentares negros, negras, enfim, pensando também nessa questão da representatividade. No meu partido, por exemplo, nós tivemos, das 4 únicas mulheres negras na Lespe, 2 são do PSOL, que foi a Érica Malunguinho, que inclusive é uma parlamentar trans, e nós temos também a Mônica, da bancada ativista, né, que agora também está com o Movimento das Pretas, também agora disputando a reeleição e com muita força, a gente vê muito apoio, e eu vejo que há essa preocupação do eleitor, né, principalmente do eleitor de esquerda, em fazer o voto representativo. Então, acredito que esse é um movimento que vai crescer nos próximos anos, nas próximas legislaturas. Vejo que já está crescendo nessa e a gente tem tudo para reverter esse cenário. Eu tenho sentido, conversando com pessoas comuns, até algumas delas que não estão aí no meio político, não estão transitando nesse meio, eleitores normais, comentando sobre algumas decisões políticas. Por exemplo, estão votando em candidatos para cargos executivos de centro-direita e para cargos legislativos para candidatos de esquerda. A gente já comentou no começo da entrevista sobre essa falta de politização das pessoas e tudo mais, mas é importante reforçar que essas votações pensando só na pessoa, esquecendo um pouco da linha política, pode dificultar o trabalho lá na frente. Exatamente. Então eu reforço até para quem está nos assistindo, da necessidade de quando você votar por um projeto, não para as pessoas.
Então, por exemplo, se você tem um pensamento progressista, se você está ali pensando em eleger um presidente da República de esquerda, de centro-esquerda, você tem que eleger parlamentares que façam isso, porque no Congresso não adianta nada você eleger o Bolsonaro e colocar a maioria a favor do presidente Lula no Congresso, que você vai travar as ações do presidente. Se você quer eleger o presidente Lula e você colocar pessoas que são contrárias ao presidente Lula, você vai também travar as ações do governo. Então, é sempre importante, dentro desses espaços de discussão, que nós coloquemos que o voto para deputado, o voto para federal, estadual, para senador, ele é extremamente importante para a governabilidade. Eu vejo como uma falta de politização, sim, e a gente precisa cada vez mais discutir e deixar isso às claras para as pessoas compreenderem. Falando em governabilidade, a gente sabe que o presidente Dilma sofreu com o Centrão, o presidente Jair Bolsonaro também está sofrendo com as pressões do Centrão. Minha pergunta, dá para governar sem o Centrão? Ou como governar com o Centrão sem ficar refém dele? Eu vejo que dá para governar sem o Centrão, sem a questão da figura, né, de realmente ficar refém dele. Você pode ter acordos de governabilidade, você pode fazer com que haja entendimento entre os parlamentares, mas, sobretudo, o que eu vejo hoje é que precisa ter esse estreitamento entre o presidente e a população. Um presidente bem avaliado, não há Centrão que faça barrar as ações dele. Então, a gente precisa de um presidente que faz aquilo que tem que ser feito, né? A pressão popular vem, a pressão das redes sociais. Você vê que várias medidas o Centrão recuou dentro do governo Bolsonaro por pressão da sociedade, por pressão da imprensa, da mídia também, por colocar, não pressão da mídia em si, mas o diálogo, né? A discussão desses assuntos que a mídia propõe, a imprensa propõe, você faz com que há esses recuos de retrocessos, há esse recuo de medidas que não são democráticas. Então eu acredito que tem como você governar com independência. Você pode fazer acordos com os partidos, a gente tem um sistema que é partidário. Você pode fazer acordos, mas se você fizer o que é o certo, se você tiver esse estreitamento com a população, você não vai passar o problema que o Bolsonaro está passando agora com o orçamento secreto, você não vai passar o problema que a presidente Dilma passou com relação à questão das pedaladas que foi colocado, né, como impeachment, que eu vejo que hoje não houve pedalada alguma, da questão das bombas fiscais que foram colocadas justamente para instabilizar o governo dela e, como eu disse, tem jeito. Falando do governo do estado de São Paulo agora, Haddad nas pesquisas estaduais aparece figurando ali como o primeiro colocado, deve ir para o segundo turno, mas o segundo, o oponente dele ainda, o segundo lugar, está meio que em dúvida entre Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. Uma avaliação sua, você acredita que de fato, na hora do vamos ver a máquina na mão do governador Rodrigo Garcia vai ser um diferencial para ele, ou a tendência é que Tarcísio realmente vá para o segundo turno? Como você está enxergando tudo isso? Muita indefinição. Acho que é uma disputa muito acirrada. A máquina, com certeza, faz toda a diferença, ainda mais quando você usa a máquina para eleição. Que é o exemplo, eu falo isso abertamente com relação ao governador Rodrigo Garcia. Posso dar um exemplo para você disso? O governo do estado veio aqui recentemente, o governador, para inaugurar a clínica Meu Pet, aqui em Araçatuba. A clínica foi inaugurada e, no entanto, já se passaram meses e não fez um atendimento. Ou seja, não estava completamente estruturada e pronta para atender a população. Você faz uma inauguração, para mim, quando você inaugura algo, você inaugura uma loja, a loja começa a funcionar no mesmo dia. Então, quando você tem um governador que inaugura uma clínica sem estar funcionando, isso, para mim, demonstra o caráter eleitoreiro das inaugurações. O Rodrigo Garcia aconteceu isso. Saiu de um patamar pífio, de menos de 10%, agora está com 19%, por causa da máquina. Se vai ser o suficiente para passar o Tarcísio, não sei. Creio que não. Eu acho que a disputa está muito no âmbito nacional. As pessoas estão falando, olha, eu vou votar no governador do presidente Bolsonaro, vou votar no governador do presidente Lula. E aí eu acredito que o segundo turno vai se dar nos mesmos moldes. Depois de tudo isso, será que o antipetismo não vai ser forte contra Haddad no segundo turno? Tendo um Tarcísio de Freitas, por exemplo, na disputa com ele? Vai depender do resultado da eleição presidencial. Se você vê o Lula
com muita força a ponto de ganhar no primeiro turno, você tem todas as chances, né, do partido, da esquerda, enfim, de toda a população tá de olhos na eleição para o governo do estado de São Paulo. As chances do Haddad com uma eleição do Lula em eventual primeiro turno aumentam esporadicamente. Para a gente encerrar, candidato, por que você quer ser deputado estadual? Bom, quero ser deputado estadual porque eu vejo que a região de Araçatuba é uma região ainda muito desigual. Apesar de um rico estado de São Paulo, nós temos muitas pessoas aqui em situação de pobreza e extrema pobreza. Eu vejo que os governos anteriores, os deputados anteriores, não olharam para a nossa região como deveria olhar. Você vê, por exemplo, a população, e eu faço esse apelo para quem está nos assistindo, para que vote em deputados da cidade. E é por isso que eu peço, né, para as pessoas, para dar esse voto de confiança para a gente. Porque, por exemplo, se eu for na sua casa hoje buscar uma agulha, eu não vou saber onde é que ela está. Se você for na minha casa procurar uma agulha, eu também não vou saber. Então, só quem conhece a realidade da nossa região, da nossa cidade, é que de fato pode lutar o suficiente para transformar a realidade. Então, o meu foco como deputado é o combate à pobreza, é o combate ao desemprego, à miséria, à desesperança, é combater a perpetuação da pobreza por meio da educação e também pensar em outras bandeiras que são fundamentais, como acesso à cultura, meio ambiente, sustentabilidade, inovação, enfim, uma outra série de questões que a gente poderia, né, passar a tarde aqui falando sobre, mas que são bandeiras e são essenciais para a nossa região. Tá certo, candidato, obrigado pela sua participação. Obrigado. O pessoal que nos acompanha sabe que temos muitos episódios nessa terceira temporada com candidatos de várias vertentes políticas, com várias visões de Estado e também de Brasil. Então, eu te convido a acessar tela2.com.br para conhecer um pouco mais. Valeu demais pela companhia, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!